aqui na cidade de Curitiba. Vamos visitar o técnico do Coxa, Jorginho. Planeta Kyumi, vamos lá! No Planeta Kyumi, a emoção vai rolar pra galera curtir. Talvez difícil planejar por longo prazo vida de técnico, né? Mas como objetivo de Jorginho, como está planejando? Que tipo de carreira que construiu até que chegar, assim, planejamento como... Então, meu planejamento de carreira é aqui subir o Curitiba, renovar com Curitiba, porque eu quero construir como eu construí no Vasco, como eu construí no Kashima, mesmo que tenha sido um ano, mas eu deixei uma marca importante ali. E no Figueirense, eu quero ter um tempo no clube, isso para mim é muito importante. Que eu não sou o treinador, por exemplo, que só pega no meio do caminho, que sou bom em pegar clubes que estão com dificuldade, mas eu também sei muito bem pegar clubes estruturados como está aqui, com a SAF, com tudo certinho, com os pagamentos em dia, sem problema nenhum, e a gente fazer um planejamento a longo prazo. Isso para mim é muito importante. Então eu gostaria muito de subir com Curitiba e permanecer aqui, renovar com Curitiba, porque para mim isso é planejamento, é um projeto muito importante para a minha vida. A gente vê o Vojvoda, por exemplo, no Fortaleza, né? Ele poderia ter saído, ele teve possibilidade foi convidado, inclusive, para grandes clubes, de grandes torcidas do futebol brasileiro, mas ele permaneceu no Fortaleza, que é um grande clube do Ceará, mas em termos nacionais não é maior do que um Flamengo, não é maior do que um Corinthians, não é maior do que um Palmeiras, São Paulo, né? Esses grandes clubes, Vasco da Gama, mas ele permaneceu. Isso é importante, você criar uma identidade, é fundamental. E hoje, quando a gente pensa em Fortaleza, você lembra do Vojvoda você lembra do Fortaleza. Isso é muito importante, é o que eu quero para a minha carreira. Uma pergunta sobre seleção atual. Qual a expectativa que Jorginho tem para o time e no trabalho de Dorival? Eu acredito muito no trabalho do Dorival, eu lamento muito a saída do Diniz, eu só acho que o início foi errado, né? Eu comentei sobre isso, já dei uma entrevista sobre isso, falando que o processo de escolha que foi errado, porque eu acho que nunca você pode contratar um treinador e depois contratar o diretor executivo, tem que ser ao contrário. E teve a escolha de 2 treinadores antes do diretor executivo, que é o Rodrigo Caetano hoje, junto com o Cícero, que são pessoas que já estão vivendo muito tempo dentro do futebol, eles têm que analisar o perfil, e aí foi uma decisão exclusiva, naturalmente. Eu acho que, com todo respeito ao nosso presidente, Edinaldo, ele deveria ter tido um auxílio de pessoas do dia a dia, né, do futebol, apesar dele ter muita experiência como presidente do Vitória e até mesmo da Federação Baiana, mas contratar um treinador da seleção interino, para mim, foi um grande erro, porque ao mesmo tempo prejudicou o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense e prejudicou o trabalho da seleção, porque ele não podia estar 100% focado naquilo, porque ele tinha que dividir a atenção. Eu não aceitaria uma situação dessa. E pensar também em esperar um treinador que, pelo jeito, a gente não teve esse contato real, né, com o italiano. Então, eu acho que esse processo foi ruim, mas com a chegada do Dorival, um treinador que já tem um histórico, que já tem realmente conquistas importantes, experiente também, ajudou bastante, e é um processo agora, porque na realidade ele teve alguns amistosos apenas numa Copa América, então ele não teve um tempo necessário para pensar num todo, apesar dele ter convocado mais ou menos, se eu não me engano, de 13 a 16 jogadores que nunca tinham sido convocados, que isso é importante para a gente poder ver como é que esses jogadores se comportam na seleção. Mas eu confio muito no trabalho do Dorival, acho que ele é um cara extremamente equilibrado, um cara que desenvolve um sistema tático básico, que é aquilo que precisa ser na seleção, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, no Curitiba, para eles entenderem o básico, porque não é que por si só eles vão jogar, mas eles são muito criativos. Você pegar um Vinícius Júnior, você pegar um Rodrigo, você pegar jogadores desse nível, a seleção só tende a crescer se você tiver um sistema definido e que seja mais simples de assimilar, porque a realidade é que quando você chega na seleção, normalmente você tem 9 dias, você acompanha muito bem a seleção, você sabe que você só tem 9 dias para 2 jogos.
Então você não tem muito tempo, não adianta você querer mudar muita coisa. E eu tenho certeza que o Dorival, com o tempo, espero que ele permaneça, que ele tenha bons resultados agora, que a gente comece a subir na classificação, para que ele possa ter tranquilidade para trabalhar e escolher as melhores opções para a seleção. Então, para fechar, deixe uma mensagem mais parte para a torcida do Curitiba e cidadão de cidade de Curitiba, mas para japonês não fica com ciúme, para a torcida do Japão também. Bem, a torcida do Coxa sabe que eu tenho um carinho muito especial por esse clube. Eu estou dando todo o meu coração, toda a minha vida realmente focando no trabalho aqui, tentando extrair de cada atleta, do grupo de uma forma geral, o melhor dentro de campo. Mas nada será possível sem a presença de vocês, sem a ajuda de vocês, sem a contribuição de vocês. Eu bato muito nessa tecla. Vocês sabem muito bem, como eu tenho falado, que se a gente unir essas forças, se a gente fizer com que o Couto realmente seja um caldeirão, vocês podem ter certeza que quando qualquer equipe que vier aqui, ela treme, porque eles percebem que é difícil realmente jogar aqui no caldeirão do Couto. E tem que ser dessa forma, precisa ser assim. E eu preciso demais que vocês acreditem que é possível. Vocês viram que nos 3 jogos que nós vencemos, recuperamos aquele ânimo. Então, quero dizer o seguinte, meu torcedor, eu amo esse clube, quero deixar um legado aqui, quero passar um bom tempo aqui, quero subir, quero renovar aqui, mas conto com a sua ajuda, com o seu apoio, porque pode ter certeza, vocês fazem uma grande diferença quando a gente está com o estádio lotado e até mesmo quando a gente vai jogar fora, que tem poucos torcedores ali, mas são torcedores fiéis que vão ali, que apoiam a gente, como aconteceu, vocês foram para Recife e a gente conseguiu ganhar dos caras lá dentro e ver vocês felizes é a nossa grande alegria. Bem, para os torcedores do Japão, sabe que quase que junto com a Alemanha é a minha segunda pátria, eu amo o Japão, o respeito que eu tive, eu nunca tive em nenhum lugar, sinceramente, o respeito que eu tenho no Japão, essa é a grande realidade. Eu tenho um carinho muito grande, naturalmente, pelo Kashima, mas por todo o torcedor japonês, porque em vários momentos, seja como jogador ou como treinador, eu fui jogar fora e eu era aplaudido, e eu era, assim, respeitado, e isso não tem preço. Então, dizer para vocês que eu estou sempre torcendo muito para o Japão, torcendo para os clubes, torcendo para o Kashima principalmente, porque é o clube que eu tenho dentro do meu coração, mas torcendo para o futebol japonês. E é muito bom ver o futebol japonês no nível que alcançou, muito organizado, disputando, acreditando, ganhando jogos da Coreia, por exemplo, que era muito difícil na minha época de enfrentar a Coreia. Vocês tinham até medo de enfrentar a Coreia. Hoje, você é olho no olho, acreditando que realmente podem vencer a Coreia, a China e qualquer equipe. Então é muito bom ver vocês na Ásia, quase que como primeiro colocado da Ásia, à frente de Austrália, à frente de outras seleções que eram aquelas que realmente tinham as melhores possibilidades. Vendo vocês dentro de uma Copa do Mundo, ganhando jogos importantes, classificando, vocês podem ter certeza que assim, eu me sinto pequenininho, mas uma contribuição pequenininha que eu pude dar lá para vocês, que eu lembro até hoje para os meus jogadores, Narahashi na época, e depois naturalmente Soma, que eram jogadores da minha época que jogavam, falando assim, vocês têm capacidade, vocês têm condição, acredita mais, não é só ser convocado, mas vocês podem ir para a Europa, vocês podem jogar na Europa, e hoje a gente vê jogadores japoneses jogando na Europa, é algo maravilhoso, e jogadores japoneses sendo protagonistas, não apenas coadjuvantes dentro da sua equipe. Isso aí, mesmo que seja uma contribuição pequena, eu sou muito grato por ter participado disso e eu fico muito feliz com o sucesso de vocês. Beijão no coração de todo o povo aí do Japão. Obrigada. De nada. O mundo inteiro vibrar, no planeta que eu me, a emoção vai rolar, pra galera curtir, e o mundo inteiro vibrar, no planeta que eu me, a emoção vai rolar, pra galera curtir, e o mundo inteiro vibrar.